Todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a reunião solene para a entrega da Medalha do Mérito José Mariano ao excelentíssimo senhor Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, decreto legislativo número 670/2014, de autoria da Comissão Executiva. Para compor a mesa dos trabalhos desta tarde, tenho a alegria e a honra de convidar o excelentíssimo senhor desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Convido a excelentíssima senhora Tereza Doere, conselheira do Tribunal de Contas, neste ato, representando o presidente Valdeci Fernandes Pascoal. Convido o excelentíssimo senhor secretário municipal de Relações Institucionais, Fred Oliveira, neste ato representando o prefeito do Recife, Dr. Geraldo Júlio. Convido o excelentíssimo senhor Roberto Magalhães, ex-governador do estado de Pernambuco. Convido o excelentíssimo senhor Joaquim Francisco, ex-governador do estado de Pernambuco. Convido Dona Sussu, ex-primeira-dama de Pernambuco e tia do homenageado. E convido o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Recife, o vereador Vicente André Gomes. Neste momento solicito aos excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Carlos Gueiros, Stefano Menudo, Eurico Freire, Jadeval de Lima, Jurandir Liberal, Marcos de Bria, Raul Jugman e o vereador Vicente André Gomes, para que em comissão traga ao plenário o homenageado desta tarde. E o vereador Luiz Eustáquio.
Neste momento, convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional do Brasil. É uma alegria de registrar as presenças da ilustríssima senhora Nádia Ferreira, representando o deputado Mendonça Filho, o ilustríssimo senhor Dr. Romeu Krause, irmão do homenageado, e do excelentíssimo senhor Guilherme Codiceira, representando o excelentíssimo vice-presidente Marco Maciel. Com muita alegria, com muita satisfação, convido o vereador presidente da Câmara Municipal do Recife, Vicente André Gomes, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Meus senhores e minhas senhoras, excelentíssimo presidente da Câmara em exercício, Eduardo Marques, excelentíssimo Gustavo Krause, excelentíssimo desembargador Frederico Ricardo
de Almeida Neves, Excelentíssima Senhora Tereza Dueiro, Excelentíssimo Senhor Secretário de Relações Institucional, Fred Oliveira, Excelentíssimo ex-governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, Excelentíssimo também ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, Excelentíssima ex-primeira-dama, Dona Sussu, tia do homenageado. Meus senhores e minhas senhoras, o regimento desta casa me privilegia, porque ele permite que eu fale primeiro do que o homenageado. Porque é conhecido de todos o talento desta oratória. E se eu falasse depois, esse humilde orador ficaria evidentemente perdido nas linhas da sua oratória. É reconhecido. Por isso, o que é público e notório não é proibido que se diga. Meus senhores e minhas senhoras, na condição de presidente da casa e evidentemente vereador e amigo de Gustavo Krause, eu gostaria de dar um testemunho verdadeiro aqui. Está aqui. Meu pai, antes de morrer, há um ano atrás, no seu bloco de receita, escreveu para o filho dele, eu, a seguinte frase. Entregou a meu irmão Francisco, para meu filho Vicente. Peço-lhe para fazer uma homenagem a alguns membros desse Brasil, desse Pernambuco. Pessoas honradas de Pernambuco. Dentre eles, Gustavo Krause. É o original que eu guardo na pasta de recordações de meu pai. A Xerox está aqui, Gustavo. Sem contar que esse pedido de meu pai é importante, mas é o complemento de quem merecidamente merece essa homenagem. A origem de Gustavo Krause. Nascido em Vitória de Santo Antão, no dia 19 de junho de 1946, filho do casal Vido Krause e Emoci Krause, constituiu uma família
importante, sendo irmão de um dos grandes médicos de Pernambuco que se encontra presente, Romeu Krause. Dessa prole, 5 filhos foram constituídos. Priscila, Manuela, Daniela, Lara e Arthur. E desse conjunto, 2 pessoas importantes, Mateus e Helena, os netos. Gustavo Krause é um homem plural. Para se defini-lo, não sei como começar. Político, gestor político, público, homem das letras, professor de direito tributário, intelectual, erudito, humanista, ou um homem comum de todos os dias. Prefiro defini-lo como a síntese de tudo que foi dito, que se soma ao que eu não falei. Homem público. Falar um pouquinho do homem público. Vereador do Recife. E como vereador do Recife, foi relator da lei orgânica mais histórica desse país. Não é do Nordeste, não. Desse país. A lei orgânica mais perfeita. Quando vereador. Prefeito do Recife. Deputado federal. Governador de Pernambuco, ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, o que é que falta dizer mais? Pai de Priscila. E aí, abro um parêntese para falar da conjuntura do DNA e do RNA, que são cordões genéticos que definem a aglutinação das bases pirimídicas que dão a origem às pessoas. Dessa formação se cria o caráter. Eis aí o retrato. Nós convivemos com Priscila, vivemos aqui o dia a dia, participamos. Que orgulho nós temos de você ter nos dado essa felicidade de conviver com sua filha. Esse talento imensurável. Esse talento que faz oposição e que faz a gente, situação, respeitá-la pela postura. Falar só como vereador, presidente
e quem está prestando essa homenagem, eu me sinto pouco. Por essa razão, quebro o protocolo desta casa e divido com alguns pares meus, neste momento, inicio com Raul Jugman para dizer qualquer coisa sobre esse evento, sobre essa homenagem. Raul Jugman, faço questão. Obrigado, presidente. Senhor homenageado, senhoras e senhores presentes aqui à mesa, é um prazer. Demais convidados aqui presentes. Eu acho que devo agradecer a honra, o prazer e o privilégio que o presidente nos dá de, quebrando o protocolo, rapidamente falar também um pouco do nosso homenageado. Mas eu acho que aqui nós temos inicialmente dois motivos para comemorar. O primeiro é, claro, a reverência à figura, à trajetória, à pessoa, ao amigo, ao político Gustavo Krause. Mas particularmente eu tenho uma outra, que é de vê-lo de volta de paletó e gravata aqui nessa casa. Confesso a vocês que eu imaginei que ele ia estar fiel às suas últimas escolhas. Mas para minha alegria ele não veio andando nem de bicicleta, nem de bike para cá. Mas ele veio devidamente como homenageado desta casa. Falar de Gustavo é falar de vários Gustavos. É falar do Gustavo recifense, sobretudo, ligado às nossas tradições, ao carnaval, ao futebol, à alegria, ao galo da madrugada, tá certo? De sempre presente memória. É falar do peladeiro, é falar do menino do bairro da Torre, é falar, além disso também, da carreira pública invejável de Gustavo, que foi sucessivamente subchefe de gabinete do ministro da Agricultura. Fui longe, né, Gustavo? Em seguida se torna secretário da Fazenda, de secretário da Fazenda ele vai e se torna vice-governador, depois governador do estado, ministro, biministro, por sinal, com uma característica: na Fazenda o breve, no meio ambiente o longo. Então ele viveu as duas temporalidades que cabem ao ministro. Mas a mim particularmente interessa o último Gustavo. Dentre tantos, eu gostaria de falar brevemente sobre o último Gustavo. O Gustavo que, se pode dizer, no auge da sua carreira política, em 1998, decide se afastar de um grande amor, que é a política representativa. Isso, sem sombra de dúvida, nos causa perplexidade. Por que alguém com esse talento, por que alguém com este sentimento popular tão grande, com a possibilidade ainda de ascender a tantos e tantos outros cargos mais, deixa a política de lado? Aqui vale lembrar a frase inesquecível do Júlio César de Shakespeare, quando Brutus, a justificar por que tinha morto Júlio César, diz: não por ódio a César, mas por amor a Roma. E ali se define todo o partido republicano, todo o partido da política, todo o partido da história. Gustavo, sem sombra de dúvida, dentro de si, aguardar os seus sentimentos, aguardar a sua pureza, aguardar os seus compromissos. Talvez tenha sido demais conviver com uma república que a cada dia se desdiz a si própria, que a cada dia se desmente a si própria. E talvez tenha sido demais para aquele menino da Torre, talvez tenha sido excessivo para aquele garoto de tantos sonhos, conviver com a política que se despolitiza no dia a dia, conviver com a política que na verdade é a antítese da política, da polis, da decisão, da democracia, da participação, da transparência e da ética. Talvez tenha sido demais conjugar, como Mayakovsky,
a política e a poesia num só coração. E é por isso que talvez Gustavo reflui, Gustavo não deixa, Gustavo se retrai, mas passa a desempenhar um outro papel. Papel esse que ele também se desempenha com maestria, de ser para nós uma referência, de ser para nós uma consciência, de ser para nós a certeza de que nós temos, de que ele permanecerá fiel a si mesmo, a nos dizer que temos também que permanecer fiéis a nós próprios, porque só assim se constrói um país, se constrói uma nação, se constrói um futuro melhor. E é nesse instante em que ele vem a nos ofertar o melhor de si, o que melhor ele nos trouxe que pode dar. Priscila, que aqui se encontra, que a ele sucede, a nós acompanha e, sem sombra de dúvida, representa uma expectativa e uma esperança de futuro. Por tudo que ela traz, Gustavo, por tudo que ela herda, mas não os seus erros e não os seus enganos. Pelo amor de Deus, não se apresse, não se apresse. Porque ela é, sem sombra de dúvida, muito melhorada. Mas isso se deve particularmente à dona Débora. Cadê ela? Cléia, perdão, Cléia. 1000 perdões. Também é partícipe disso. Que beleza, não tem a menor sombra de dúvida. Aliás, eu sou veementemente contra a máxima que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Primeiro, que isso é um machismo terrível. Por que não a mulher ter atrás de si um grande homem? Por que não? Mas, obviamente, que no caso aqui, nós temos a feliz conjunção de pais que nos legaram essa preciosidade, que ora nos deixa para nossa tristeza, que é Priscila. Mas, Gustavo, chega por aqui. Já me estendi e quero deixar ao meu amigo, em particular, ao meu ministro, ao qual eu servi, me chamou para o meio ambiente, e de lá tivemos uma vivência, sem sombra de dúvida, muito intensa e inesquecível, o meu grande abraço. E dizer que o Recife, que Pernambuco, que o Brasil estão de parabéns, Gustavo, por você, pela sua história, pelo que você nos deu, pelo seu legado e por tudo que por muito e muito tempo ainda nos dará. Obrigado, presidente. Meus senhores e minhas senhoras, pela primeira vez, e essas coisas é mesmo quando bate em Gustavo, porque ele é diferente, nós fizemos esse modelo para ter uma participação de todos os membros desta casa, pelo menos representativa. E agora eu gostaria de ouvir a Airto Luna, para que também diga algo do que eu desejaria dizer e espero que ele faça. Então, Gustavo, eu me sinto bastante honrado em estar aqui na frente, prestando essa homenagem ao senhor. A vida política do meu pai, ela iniciou com o convite do senhor. O senhor, quem viu lá um taxista que tinha uma liderança, chamou ele, incentivou, e ele teve 6 anos, 6 mandatos nesta casa, no qual teve a participação de exercer o mandato junto com o senhor como vereador. Aliás, um gesto de tirar o chapéu, um gesto que poucos teriam a coragem que o senhor teve, de sair de governador e vir para vereador, respeitando e valorizando esta casa como ela deve ser respeitada. São poucos que tomam essa atitude. E o senhor teve essa honradez de tratar esta casa como ela deve ser tratada, no respeito da coisa pública que o senhor sempre fez com muita propriedade. Eu me lembro do carinho que o senhor teve enquanto governador, enquanto prefeito, enquanto secretário, enquanto ministro, com os taxistas. E eu hoje aqui represento não só a Câmara do Recife, represento também essa classe que sempre teve o apoio total do senhor, em tudo. Se hoje eles têm um lazer, se hoje eles têm uma condição melhor de levar a sua família, foi graças ao apoio e o incentivo que o senhor deu. Então nada mais justo do que agradecer publicamente pelo que o senhor fez por toda essa categoria, todo esse tempo. E dizer que eu não poderia deixar de vir aqui, senhores, porque Gustavo, além de política, era amigo do meu pai. E aonde ele está, lá de cima, ele vai estar parabenizando, está aplaudindo essa homenagem, está assistindo junto com a gente. Então, parabéns
Que Deus permaneça o senhor do jeito que o senhor é, não mude nada, que tá bom demais. Muito obrigado. Para fecharmos o ciclo, eu concluo com André Regis, esse brilhante companheiro que representa também esta casa com os outros pais. Boa tarde a todos, presidente. Muito obrigado por essa honra, né, de uma tarde tão bonita. Eu acho que a gente vai fechar o ano em alto nível, né? Eu acho que não poderia ser mais elevada essa homenagem ao governador Gustavo Krause. E eu vou ser bem breve. Eu estava pensando o que é que eu ia dizer. Cheguei à conclusão, governador Gustavo Krause, prefeito, que tem pessoas que você é capaz de lembrar todas as vezes que você encontrou na sua vida, se ela não faz parte do seu dia a dia. E eu posso dizer que eu recordo de todas as vezes que eu me encontrei com o senhor na minha vida. Porque todas as vezes que eu encontrei, eu saí maior do que eu havia o encontrado. Eu saí uma pessoa talvez mais interessante pelo que eu havia aprendido. E apesar de não ser seu amigo, de conviver no seu dia a dia, de desfrutar da sua companhia, eu, enquanto político, eu sei que a política é o local onde a gente se aproxima daquelas pessoas que pensam como nós pensamos e que defendem o futuro que nós queremos viver. Por isso eu fui seu eleitor, porque eu tenho uma afinidade enorme com alguém que preza pela democracia, que preza pela liberdade, que acredita que a sociedade deve viver com decência, que é uma pessoa que vive e que é um intelectual a serviço da construção de ideias para que a gente possa viver no mundo melhor. Para mim, portanto, foi um privilégio todas as vezes que nós encontramos, desde a primeira vez, na Faculdade de Direito do Recife, eu estudante. E o senhor chegou lá para fazer uma palestra defendendo o parlamentarismo, que eu também defendia. Aquela época, na casa de Tobias, eu recordo que eu passava nos corredores e os colegas brincavam comigo. Primeiro-ministro, perdemos aquela batalha pelo parlamentarismo. Mas me aproximei, me apresentei e tivemos uma conversa agradável. Posteriormente, eu tive o privilégio, e aí já como professor, de, ao término da aula, aparecer uma jovem na minha frente, para tirar uma dúvida. Eu estava na chamada, vi Priscila Krause. Eu disse, o que é que ela é de Gustavo Krause? E aí, tive o privilégio de ser professor da sua filha. Hoje é a minha professora. E confesso que quando a primeira prova que ela fez, eu ia dar 10. Aí eu disse, vou dar 10, vamos dizer que é porque ela é filha de Gustavo Krause. Vou tirar meio ponto porque ela cometeu um erro aqui de português. Aí, pequeno, mas dei 9,5. Aí entreguei, que é excelente nota. Também 10 é a perfeição, então, Priscila, estude mais, na próxima você tira 10. Então, são fatos que fazem com que eu, apesar de não ter, como eu disse, o privilégio de conviver com o senhor, eu posso dizer que eu também acredito, eu compartilho em linhas gerais com os valores que o senhor defende. Então, eu marco a minha trajetória política muito incentivado pelo tudo que eu li, pelo que eu vivencio, que eu aprendi com Gustavo Krause. Um grande abraço. Essa homenagem da cidade do Recife é muito pequena para tudo que Vossa Excelência tem feito e entregue a todos nós. Muito obrigado. Presidente, obrigado.
Meus amigos, eu fiz isso para simbolizar o desejo de toda esta casa que votou por unanimidade a medalha de José Maria. Vou falar um pouco do intelectual. Este homem que, sem dúvida, é escritor, é poeta, faz música. Este grande ser humano que fez da sua vida a convivência com todos. Autor dos 10 mandos do Boêmio. Eu, para não ser cansativo, ia recitar todos os 10, mas vou apenas dizer o primeiro. O Boêmio ama as noites sobre todas as coisas. Isso é Gustavo Krause. Mas eu não podia deixar de falar do meu Recife. Eu não podia deixar de falar dos coelhos. De Dona Lourdes, que já partiu, e que Gustavo ia para lá para comer a mão de vaca. Não está mais conosco. De Dona Zezinha, de Zé da Maçã. E lá do Alto Santa Isabel, o Penedo Esporte Clube, que a pedra fundamental teve Gustavo, peça fundamental. Nós dançamos muito lá no Alto Santa Isabel. O nosso Arnaldo da 4 de outubro, que já faleceu. O comissário Bill Guarda, Manetiquinho, lá do Alto Zé do Pio, Arnaldo, que o filho estava aqui, Lira, lá do Vasco da Gama, da Vila Um por Todos. Sabe o que é a Vila Um por Todos? Foi um projeto de Gustavo, quando prefeito, a prefeitura sem recursos, e ele inventou que tinha que construir as escadarias. E aí ele dava o material e a comunidade construía. Por isso, a obra Um por Todos, a Vila Um por Todos. De Dona Loura, do córrego de Dona Loura, que a filha está aqui, a Celira, que eu a vi, da Guabiraba. Do córrego do Zé Idalino, córrego do Marreco. É uma história muito bonita. Realmente, Gustavo. Mas ontem teve um fato diferente, meus senhores. Ontem, tentando fazer esse discurso, fui me socorrer de Priscila, que é minha vizinha de gabinete. E Gustavo tinha escrito uma crônica no Jornal do Comércio sob o título Indiferença mata sentimentos e gente. E fui falar com Priscila. Priscila, como foi isso? Me explica. Aí Priscila, rapaz, essa história foi o seguinte. É comum, todo dia de manhã eu ligo para meu pai. E ele fica tomando café, com o jornal aberto, lendo.
E eu conversei, meu pai, não sei o quê, e ele lendo o jornal e falando comigo no telefone. Daqui a pouco ele travou. E ela ficou preocupada. Pai. E ele travado, ela imaginou que fosse alguma coisa. E sai correndo para a casa do pai, pensando em encontrar lá algo. E esse algo foi a emoção de ver o jornal de 2 crianças de Catende que morreram envenenadas por apanhar lixo para comer. Uma criança de 7 anos e um menino de 1 ano, e uma menina de 1 ano e 6 meses. Letícia e Rejane. Emocionado, Gustavo chorava. Isso foi tão importante para mim, senhores presentes, que eu fui para casa e recitei um poema, escrevi um poema para seu pai, Priscila. O poema diz o seguinte: procura-se uma face que possa correr uma lágrima sentida. Procura-se uma face que possa traduzir o sentimento do amor, da pureza. Procura-se uma face, não aquela face do palhaço que vai para o palco, chora e depois vai para o camarim, enxuga as lágrimas e diz que cumpriu o papel de fazer a plateia ver ele chorar. Procura-se uma face que possa ser dura, rígida, que possa representar o sentimento do questionamento de uma sociedade injusta que mata crianças por apanhar lixo e comer veneno. Essa face eu encontrei. Gustavo Krause. Muito obrigado. Nesse momento, é uma alegria de convidar o presidente desta casa, Vicente André Gomes, que me pediu para convidar também a excelentíssima senhora vereadora Priscila Krause, para que junto com ele faça a entrega da medalha do mérito José Mariano junto com o diploma ao excelentíssimo senhor Gustavo Krause. Nesse momento tenho a alegria em registrar
as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores Antônio Luiz Neto, Henrique Leite e Davi Muniz, e também da senhora Débora Krause, esposa de Gustavo Krause, da senhora Cléia Borges, ex-primeira-dama do Recife de Pernambuco e mãe da vereadora Priscila Krause, também do excelentíssimo senhor desembargador Gustavo Paes, do excelentíssimo senhor desembargador Alexandre Assunção, da senhora Ieda Lucena, ex-primeira-dama da cidade do Recife, dos excelentíssimos senhores deputados estaduais Gustavo Negro Monte, Daniel Coelho, Tadeu Alencar, ex-secretário e deputado federal eleito, do excelentíssimo senhor deputado estadual Tony Gel, do deputado eleito Joaquim Lira, representando o deputado federal André de Paula, da promotora Andréa Nunes Padilha, do procurador Dr. Valdir Filho, representando o Ministério Público do Trabalho, do senhor Héctor Labanca, prefeito da cidade de São Lourenço da Mata, e da senhora Sônia Freire, presidente da Fundação Gilberto Freire. Nesse momento vamos assistir a apresentação de um vídeo realizado pela ACD em homenagem ao excelentíssimo senhor Gustavo Krause.
Tenho alegria em registrar as presenças do excelentíssimo vereador da cidade do Recife, Edmar de Oliveira, da senhora Vilma Benjamin, representando o ex-vereador Marcos Menezes, do excelentíssimo senhor Eduardo Monteiro, presidente da Folha, do senhor Rômulo Menezes, presidente do Galo da Madrugada, do senhor José Neves, ex-vereador do Recife, diretor do PROCON, do senhor Roberto Zaidan, representando a Federação Pernambucana de Futebol, do senhor José Moura, ex-deputado federal, Silvia Almorim, ex-vereador do Recife, Sérgio Magalhães, ex-vereador do Recife, Leandro Dantas Filho, historiador e escritor, Adimaldo Matos, ex-vereador do Recife, do senhor José Nunes Júnior, gestor da ACD, do senhor Ernesto Neves, da ouvidoria da ACD, do senhor Cláudio Borba, ex-vereador do Recife, da senhora Geralda Farias, ex-vereadora do Recife, do padre Caetano, do senhor Henrique Silveira, vice-presidente da ACD, do professor Arlindo Soares, do senhor Valdeci Pinto, arquiteto urbanista, de Wilson Barreto, diretor da Faculdade Exuda, do coronel Eduardo Oliveira, representando o CDL, da senhora Letícia e José Paulo Cavalcante, do senhor Dorani Sampaio, presidente do PMDB, do Jarbas Vasconcelos Filhos, representando o senador Jarbas Vasconcelos, da senhora Cláudia Borba, diretora do Hospital do Câncer, e do senhor Mirinda, ex-vereador da cidade de Olinda. Nesse momento tenho a alegria de convidar Tauan Samuel da Silva Pessoa, de 11 anos de idade, que há 11 anos é paciente da ACD, para que faça a entrega de uma foto tirada há 5 anos, durante comemoração dos 10 anos da instituição, ao excelentíssimo senhor Dr. Gustavo Krause. Tauan vai comemorar aniversário no próximo dia 13 e ele é torcedor do esporte. Tauan, pelo esporte todo. Com muita alegria nesse momento, convido o senhor Henrique Silveira, vice-presidente voluntário da ACD, e a senhora Celinha Batista, para que faça a entrega de lírios brancos ao excelentíssimo senhor Gustavo Krause. O lírio é o símbolo internacional do voluntariado.
Registro as presenças do senhor Eduardo Pandolfi, secretário de Finanças da cidade do Recife, do deputado estadual Eduardo Araújo, a senhora Cecília Freitas, do Grupo 9, do ilustríssimo senhor Jaime Asfora, secretário da Juventude. Há sobre a mesa diversos telegramas, dentre eles do desembargador José Ivo de Paula Guimarães, do conselheiro Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado, do conselheiro do Tribunal de Contas Marcos Loreto, dos deputados federais André de Paula, Augusto Coutinho e Danilo Cabral. Nesse momento, convido a funcionária do gabinete da vereadora Priscila Krause, Ana Andrade, para que, em nome de toda a equipe, faça a entrega de um presente ao homenageado. Neste momento, vamos ouvir a mensagem em vídeo da filha do homenageado, Manuela Krause, que não pôde estar presente. Pai, estou aqui tentando vencer minha timidez para, em meu nome e em nome de Daniela, suas filhas que não estarão presentes fisicamente nessa homenagem, porém tenho certeza que nosso pensamento e nosso coração estarão aí, junto com toda a nossa família. Eu queria aproveitar e dizer que, para mim, você é um exemplo de caráter, humildade, generosidade, qualidades essas que eu tento carregar comigo também. Dizer que sou extremamente orgulhosa de ser sua filha, tenho muito orgulho mesmo. Além disso, também queria agradecer por tudo que o Senhor já fez por mim e por todos os seus filhos, e dizer que te amo muito. Um beijo grande. Bom, a presença da Manuela Krause seria uma surpresa, né? Ela está presente. Está aqui escrito. Nesse momento, com muita alegria, convido os músicos J. Miquiles e Nego Thor para que façam a apresentação de duas músicas. Oi! Olha, eu quero dizer o seguinte, eu conheci, tive o prazer, eu quero dar uma boa tarde a todos vocês, excelentíssimo presidente da casa. Vamos aqui. Eu vou nesse som aqui. Tem som aqui? Vai. Fala aí. Tem um papelzinho aí? Eu recebi alguma coisa aqui sobre nosso
dileto amigo Gustavo. Quero saudar primeiramente o presidente da Câmara, Vicente Gomes, os ex-governadores Roberto Magalhães, Joaquim Francisco, e dizer da imensa alegria, o prazer e a honra de estar nessa homenagem, nessa justa homenagem maravilhosa ao nosso poeta, ao nosso político, Gustavo Krause. Eu conheci Gustavo Krause em meados dos anos 60, nos carnavais do Náutico, que fazia o melhor carnaval de Pernambuco, era o Náutico Capibaribe. E aí, mas a gente se firmou, essa amizade se firmou realmente a partir de 1993, quando Gustavo estava se submetendo a um regime para emagrecer, e de repente chutou o pau da barraca e mandou a dieta às favas. E aí surgiu a ideia de fazer uma exaltação mais gordinhas. E aí ele fez uma letra, depois me procurou para eu complementar essa letra e botar uma melodia. E aí surgiu a marcha Adoro Celulite. Gordinha, linda Afrodite, parei no seu it de anjo barroco. Você me deixa louco com seu apetite, acredite. Vamos cantar? Vamos cantar. Gordinha, linda Afrodite, vamos dar mão aí, gente. parei no seu it de anjo barroco. Você me deixa louco com seu apetite, acredite. Adoro celulite. Gordinha, linda Afrodite, parei no seu it de anjo barroco. Você me deixa louco com seu apetite, acredite. Adoro celulite. Na comilança ninguém lhe segura, em cima da balança é beleza pura. Na gula deita e rola com seu jeito moleque, bebendo Coca-Cola, comendo Big Mac. Gordinha gulosa, que tudo deseja, vem pra mim de bandeja, com toda tesão. Quebrando a cintura, rasgando o corpete, quero ser teu sorvete, melando na mão. Quebrando a cintura, rasgando o corpete, quero ser teu sorvete, melando na mão. E aí, depois, essa marcha ficou no baú, guardada por 20 anos. E somente agora eu tive a ideia com o Gustavo de participar, de inscrevê-la no concurso nacional de marchinha do Rio de Janeiro. E para nossa alegria e felicidade, a marcha foi classificada e está entre as 10 mais bem votadas. E aí, sujeita aí para uma finalíssima no dia 1º de fevereiro, através do programa Fantástico. Quem sabe se a gente não vai levar esse prêmio em primeiro lugar, não é? Não é, Gustavo? E aí, um coordenador do concurso mandou um e-mail para mim perguntando: esse seu parceiro Gustavo Krause é o ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, ex-xará? Eu disse: é verdadeiramente o Gustavo Krause e muito mais. É escritor, é o poeta, é o fulião carnavalesco. E apesar de todos esses cargos importantes que ele assumiu, jamais abriu mão da boemia e dos amigos de copo e de cruz. Meus parabéns, Gustavo Krause. Lá maior, simbora. Ó o frevo, lá maior. Gordinha, linda Afrodite, parei no seu it de anjo barroco. Você me deixa louco com seu apetite, acredite. Adoro celulite. Gordinha, linda Afrodite, parei no seu it de anjo barroco. Você me deixa louco com seu apetite, acredite. O quê? Adoro celulite. Na comilança ninguém lhe segura, em cima da balança é beleza pura. Na gula deite e rola com seu jeito moleque, bebendo Coca-Cola, comendo Big Mac. Gordinha gulosa, que tudo deseja, vem pra mim de bandeja, com toda a tesão. Quebrando a cintura, rasgando o corpete, quero ser teu sorvete, melado na mão. Quebrando a cintura, rasgando o corpete, quero ser teu sorvete, melando na mão. Que beleza! Parabéns. Um cidadão não convencional, como ele mesmo se define.
Gustavo tudo é isso, um boêmio, um poeta, um exímio poeta, um notável escritor. Por sinal, escreveu a apresentação de um livro que eu lancei em 2007, Secas e Quintais, uma maravilha, a que eu sou eternamente grato. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Boa Valeu, tarde. gente. Foi um prazer imenso. Salva de palmas para Gustavo Krause. Mestre, 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 mestre. Valeu, valeu, valeu. Já vou por aqui, ó. Nesse momento, em nome de todos os vereadores do Recife, convido o senhor Gustavo Krause para ir à tribuna e fazer o seu discurso. Esse é um teste cardíaco para ninguém botar defeito. E tem que ter um pouco desse traço de caráter e de personalidade, que é uma característica. Agora, o Nego Tó não precisava beijar o Dr. Roberto. Mas o Dr. Roberto virou para mim, sobrou um beijo para mim. Mas Vicente André Gomes, você me paga, viu? Você me paga, você já está me devendo essa, não é? E bom, eu gostaria muito de poder citar nominalmente as pessoas que estão aqui. Isso é uma impossibilidade objetiva, não é? Mas eu gostaria de dizer cada um que cada um representa para mim. Infelizmente não posso fazê-lo e vou aí seguir o rito protocolar. Mas eu quero dizer que só revê-los foi talvez a maior, e certamente a maior de todas as recompensas dessa tarde. Vi muita gente que mora aqui no meu coração. Aliás, todos moram no meu coração. Meu caro e excelentíssimo presidente em exercício, vereador Eduardo Marques, excelentíssimo senhor Federico Ricardo de Almeida Neves, cuja contingência maior do meu afeto é um coração Raul Verrubro, aí tem que dizer isso, porque senão daqui a pouco estão cantando aqui casar, né? Minha querida amiga e que comparte comigo, como todos aqueles com quem que foram companheiros de jornada, essa honraria, essa medalha, Tereza Dueito. Excelentíssimo querido amigo Fred Oliveira, para quem não sabe, no tempo que eu estava aqui na Câmara, ele era o centroavante do time. Com 10 minutos já estava morto. Canhoto, até bom jogador. Meus prezados Roberto Magalhães e Joaquim Francisco, ex-governadores, mas mais do que isso, referências de homens públicos de Pernambuco e do Brasil. Uma referência muito afetiva, profundamente afetiva, em nome de quem eu saúdo todos os familiares. Aqui existem dois tipos de família, uma família consanguínea e a família dos afetos. Ela representa a família consanguínea e dos afetos também. E meu caro e prezado amigo Vicente André Gomes, que é o autor dessa homenagem e que realmente eu não tinha conhecimento e gostaria de guardar essa lembrança, não é, que muito me tocou, do meu amigo Moacir André Gomes, ao qual eu faço uma referência aqui no discurso.
Meus caros amigos vereadores, quando foram me buscar, eu pensei que estava preso. Chegaram 10 homens, mas a felicidade é que tudo isso foi atenuado com a presença de Aline, minha querida Aline Mariano. Aí eu vi que se tratava do rito da Câmara. Meus caros, especificamente aqueles que dirigiram a palavra, Ayrton Luna, né, que me põe em contato com a lembrança muito grande de Gilberto Luna, meu querido amigo e companheiro de ministério, brilhante, Raul Jugman, e o professor André Regis, um grande quadro político que vocês ainda aplaudirão muito e verão que é um homem talhado para a atividade política. Veja, hoje é um dia de reencontro, dia de passear pela memória e visitar reminiscências, dia de regar os sentimentos da gratidão e do afeto com a emoção da alegria, o que faço agora. Gratidão a Deus pelo privilégio de viver o suficiente para ver e rever. Gratidão às pessoas generosas pela homenagem, aos vereadores que, acolhendo proposta do presidente Vicente André Gomes, me outorgaram a medalha do mérito José Mariano e a honra de exibir no peito o que foi feito pelo e para o coração, a condecoração. Gratidão aos amigos presentes e os ausentes, porém sempre juntos, no mais valioso dos patrimônios, o patrimônio da amizade. Nesta casa, meus amigos e minhas amigas, vivi momentos inesquecíveis. Aqui consolidei o meu fascínio pelo poder municipal, por conta da força transformadora que carrega. Neste sentido, tenho a declarar que a experiência como prefeito e vereador me fez aprender muitas lições. Que o poder municipal é o mais humanizado dos poderes da República Federativa. Que tudo se vê sem a necessidade de retinas intermediárias. Tudo se ouve sem a necessidade de uma segunda voz. Que as carências andam, falam, respiram, têm corpo e batem na porta da autoridade municipal, seja prefeito ou vereador, sem a cerimônia das demandas sociais, geralmente traduzidas pela abstração dos números e de dados estatísticos. Para quem vive no município, e a gente mora no município, mora como Vicente André Gomes em Casa Amarela. O mundo é a casa, a família, o bairro, a rua. Depois vem a cidade, o estado, o país, o mundo. O tempo é agora, é hoje. Depois vem o amanhã. E vem daí o sentido das urgências e o valor do humano que dão à vida a inconfundível cor local do pequeno grande universo de cada cidadão. Nesta moldura, identifico no poder local excelências que lhe são inerentes. A sensibilidade para perceber as reais prioridades e a possibilidade de adotar soluções criativas, simples, baratas e participativas, graças à proximidade com as pessoas. É a mais singular das esferas de poder, porque só a ele chega a mão estendida da súplica e o olhar perdido da desesperança. E mais, aqui nesta casa, grande mestra, aprendi que a democracia brasileira entrou pela porta dos senados da Câmara nos tempos do Brasil colônia. Pude compreender a natureza dos parlamentos, poder plural dos parlamentos, e por isso sou um parlamentarista convicto, assim como o vereador André Regis. Pude compreender a natureza dos parlamentos,
poder plural, poder anti-César, casa transparente e próxima dos seus representados, abrigo da liberdade, esteio da democracia, que defende por primeiro e por derradeiro, com ela resiste ao furor dos tiranos. Aqui aprendi que não há lugar para o voluntarismo e para o presidencialismo, por uma simples razão, meus amigos vereadores, todos são iguais perante o voto. E não podia ser diferente. O antigo Senado da Câmara do Brasil colonial abriu as portas da democracia representativa, pela voz dos vereadores, ainda restrita, naqueles longínquos tempos, aos nobres de linhagem, proprietários, altos funcionários da coroa, chamado homens bons, contingente depois ampliado pelos burgueses emergentes, denominados homens novos. Naquele passado remoto, estava inaugurado o primeiro instrumento político de defesa dos interesses coletivos, e que me leva a afirmar: a Câmara e o exercício do poder colegiado são autênticas escolas da democracia política. A tudo isso, juntam-se o reconhecimento pelas lições, por mim recebidas, e a confirmação de que somos o que lembramos. É o que certificam as recordações. Quando o vereador, em 88 a 89 a 91, e nelas estão registrados o clima de respeito às divergências e a permanente busca do entendimento, a rica experiência de participar como relator, tendo como presidente o sempre presidente José Cavalcante Neves, aqui presente. De uma obra coletiva, que foi a Lei Orgânica Municipal, subscrita por um colegiado composto por colegas de incomum espírito público, muitos dos quais aqui estão presentes ainda. Subscrita por um colegiado composto por colegas de incomum espírito público, e dos quais muito me orgulho. Aqui pude ter a chamada percepção angustiante do cotejo entre a cidade perdida e a cidade desejada. Com efeito, esta percepção, cidade perdida, cidade desejada, foi ajudada pela minha história de vida, natural da queridíssima Vitória de Santo Antão, filho adotivo do Recife, irmão de sangue, estão muitos aqui presentes, irmãos de sangue do bairro da Torre. Devo declarar, em alto e bom som, sou culturalmente um ser interiorano e me orgulho de ser um ser suburbano. Posso afirmar, por isso que mantenho as raízes. Raízes fincadas na cidade pequena e no fragmento urbano, o subúrbio, onde existiu e existe o próximo. Infelizmente hoje, emparedado pelo cimento e pelo aço da cidade grande. Na cidade grande, o próximo não existe. Amar todo mundo é uma abstração. Somente no aconchego da vizinhança existe o próximo. Eis aí a diferença entre a cidade perdida e a cidade desejada. A busca pela cidade desejada é o desafio atual que se põe diante dos gestores, dos legisladores e da cidadania, de modo a restaurar o conceito original de cidade, a civis, a urbe romana e a polis grega, esta notável construção humana para onde acorreu a humanidade, que nasceu no campo e foi em busca da morada boa e segura. Há quem afirme que o inferno está nas megalópolis. Não chego a tanto, porém sem arroubos pessimistas. Constatam a forte tendência de grave comprometimento da qualidade de vida das pessoas em decorrência do fenômeno da urbanização desordenada e um estilo de vida que consagra o ter em prejuízo da dimensão existencial do ser. Devo, no entanto, ressaltar a minha confiança na capacidade humana de superar adversidades, de se reinventar. Em especial, minha confiança nas instâncias políticas, a exemplo das câmaras municipais e na mobilização da cidadania, forças transformadoras do mundo real. Caríssimos,
e queridíssimos amigos e amigas, devo confessar 2 momentos distintos aqui vividos e que me marcaram profundamente. O primeiro, quando recebi o título de cidadão do Recife, por iniciativa do então vereador Gilvão Brandão, falecido, de quem reverencio a memória. Aquele momento me levou a caminhar pela estrada das recordações, da infância, idade da inocência, início da aventura de vida, vida que somente merece ser vivida quando aquecida pelo calor dos afetos. Permito-me citar um trecho do discurso que proferi na ocasião e que traduz o significado do início da minha jornada. Abre aspas. Casa de porta e janela, chão de tijolo, imagem humilde, imagem primeira que me ficou para sempre das bandas de Vitória de Santo Antão, cidade onde nasci. Começo de vida. Tudo era escasso, somente sobrava a vontade de vencer. Meu pai, Severino, retirante 2 vezes. A primeira, quando foi para a Vitória de broca e buticão nas mãos, doutor em dentes. Invoco o testemunho de Aloísio. Filho do juiz de direito da época. A segunda, quando voltou ao Recife. Um retirante diferente, com algum dinheiro no bolso. Queria colégio melhor para os meninos. Coisas da pequena classe média. Minha mãe economizava tostão. O terno branco de meu pai, por mim chamado de roupa de ir ao Recife, quando dava mostras de enfado, era magicamente transformado em calças curtas, para vestir os domingos das matinês do cinema Braga e Iracema. Mulher de 1,5 metros de coragem, feita de aço e movida a amor. Querido amigo, vereador e presidente da Câmara Municipal, Vicente André Gomes. Propositadamente, falei no calor dos afetos. Porque somente o afeto, a razão do coração, justifica sua iniciativa de propor a outorga da Medalha do Mérito José Mariano, afeto, aliás, que ultrapassa 2 gerações e tem origem na magnífica figura de Moacir André Gomes, o príncipe negro de Casa Amarela. E se derrama sobre Priscila. Reitero minha gratidão a você e aos seus pares. Sei que estou longe, muito longe, de merecer a comenda que leva consigo o nome e o exemplo de um dos maiores vultos de nossa história. José Mariano, militante da causa da liberdade, combatente do abolicionismo, hipotecou sua vida e sua própria liberdade em defesa dos escravos, ao lado do amigo e colega de turma do inexcedível e visionário Joaquim Nabuco, e de grandes brasileiros como José do Patrocínio, Castro Alves, André Rebouças, Rui Barbosa e tantos outros. Ele e o Recife se merecem. Ambos moveram a história, a espiral inacabada que marcha pelos impulsos de ideias e personagens, apenas aparentemente mortos. Porque apenas aparentemente mortos, eis que, tocados pelo dom da permanência. Nós, filhos da cidade heróica de Guararapes e Mascate, somos herdeiros e guardiões do Pernambuco irredento, a pátria de Mariano. Seu belo exemplo nos chega através, pela voz do menestrel Olegário Mariano, seu filho, o príncipe dos poetas brasileiros, que narrou em versos a saga e a luta do homem e sua obra. Minha mãe empenhando joias para que se vencesse a eleição de Nabuco. O verbo do meu pai, prisioneiro de Floriano na revolta. Tudo passa diante de mim, dentro das cenas familiares. E o rio, na marcha, sonâmbula e triste, retinha no ruído das águas tranquilas as vozes dos homens valentes que puseram, cantando e chorando, a primeira pedra no alicerce moral da minha grande terra. Que ao concluir, eu tenho a impressão que a emoção me deixou, não citei, Tia Sussu, que é a que representa os meus familiares. Fui e falei?
Se falei, não falei, está falado 2 vezes. A todos agradeço a atenção e o gesto amigo, o inesquecível gesto amigo da presença. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o secretário Jair Masfora, ele nessa solenidade também representa o presidente da OAB, o Dr. Pedro Henrique Reinaldo Alves. E com muita satisfação quero nesse momento convidar os músicos J. Miquiles e Nego Tó para que façam mais uma apresentação, cantando as músicas Fogo do Galo, de autoria de Gustavo Krause e Luiz Bandeira. E também Viva o Recife, música tema da administração de Gustavo Krause na Prefeitura do Recife. Quero também avisar a todos que ao final dessa solenidade haverá um coquetel logo aqui atrás.
Senhoras e senhores, quero em nome de todos os vereadores da cidade do Recife parabenizar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Recife, o vereador Vicente André Gomes, por esta justa iniciativa que muito dignificou a história desta casa e a todos os vereadores dessa cidade. Parabéns, presidente. Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns. Quero, em nome de todos os vereadores do Recife e de todos os funcionários dessa casa, quero parabenizar o Dr. Gustavo Krause pelos relevantes serviços prestados ao povo do Recife, de Pernambuco e do Brasil. Depois que vimos e ouvimos tudo isso hoje à tarde, que foi um marco aqui nessa casa tão importante para a nossa cidade, me fez lembrar, doutor Gustavo, não poderia jamais deixar de lembrar dessas palavras, porque aqui vi muitas pessoas falando com o coração, porque como diz a Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio, e vendo tudo que o senhor representa para o Recife, para todas essas pessoas, não pude deixar de lembrar do que está escrito no livro dos Salmos. No seu primeiro capítulo, um dos seus versículos diz assim: ele, Gustavo Krause, é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, e tudo que empreende prospera. Parabéns, parabéns, Excelência. Vossa Excelência é digno dessa homenagem e de muito mais. Eu acho que Vossa Excelência só tem um defeito: ser torcedor do Náutico. E antes de terminar, quero agradecer ao TV Câmara, que transmitiu pelo site da Câmara Municipal do Recife essa homenagem tão bonita e tão justa como a de hoje à tarde, pelo site da Câmara, o www.recife.pe.gov.br/TV Câmara, e que está disponibilizado no YouTube também, no youtube.com.câmara do Recife, que todos nós poderemos matar as saudades desse momento tão lindo que vivemos hoje à tarde. Quero também agradecer ao cerimonial da Câmara Municipal do Recife, que sem vocês nós não conseguiríamos fazer uma homenagem tão bonita e tão organizada como foi hoje à tarde. Quero também agradecer a todos os demais funcionários da Câmara que de uma forma direta ou indireta participaram para o sucesso desse evento. Muito obrigado a todos vocês. Quero também agradecer aos músicos J. Miquiles e Nego Tó, a Orquestra Mirim do Galo da Madrugada, e agradecer a todos os presentes, desejando a todos vocês, em nome de todos os vereadores do Recife, do presidente Vicente André Gomes, um Feliz Natal e um ano novo de 2015, cheio, repleto de muito sucesso, de saúde, de muitas realizações para o Dr. Gustavo Krause, sua família e todos os presentes. Não posso também deixar de encerrar essa sessão que nos emocionou a todos nós, novamente citando alguns dos mais lindos versículos da Bíblia, os meus prediletos, que diz assim: Dr. Gustavo Krause, Priscila, Vicente, todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, essa paz maravilhosa que tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus e único, suficiente Salvador. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Também quero lembrar que haverá aqui no jardim interno da Câmara um coquetel. Está encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para segunda-feira em horário e local regimental.